bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Recebam os nossos cumprimentos de acordo à hora do dia. Estamos aqui hoje para falar e apresentar o nosso Tuba, que é uma edição do Ondjango Feminista. O Ondjango Feminista, que é um coletivo de mulheres angolanas que têm trabalhado em prol dos direitos das mulheres em várias vertentes. O Informe Tuba é uma publicação semestral do Ondjango Feminista, na qual nós abordamos vários temas ligados à mulher, e nesta edição, que é a nossa quarta edição, vamos falar sobre a resistência econômica das mulheres, um desafio diário para muitas mulheres, sobretudo aquelas que estão inseridas no setor informal. Para esta conversa que vamos ter aqui, temos aqui duas convidadas, a quem eu passo a apresentar. Tenho aqui a Áurea Mozinho, que é uma das coordenadoras do Ondjango Feminista, é também colaboradora do Tuba nessa quarta edição e é igualmente economista política para a área do desenvolvimento social. Também tenho comigo a Indira Félix, que escreveu-nos um artigo sobre as questões das políticas de proteção à mulher, com foco na política social, sobretudo olhando para as mulheres que estão inseridas no mercado de trabalho, sobretudo o mercado informal, as mulheres zongueiras, as mulheres trabalhadoras domésticas. Bom, e a Áurea então falou-nos um pouco sobre as questões das políticas econômicas. Então esta conversa vai ter como objetivo principal abordar, analisar, por um lado, o que elas escreveram para o Tuba. O Tuba é uma revista e, portanto, vamos analisar um pouco o que elas escreveram e elas vão partilhar aqui conosco o seu pensamento, que estão escritos e que possivelmente vocês terão acesso por via das nossas redes sociais, por via do website também do Ondjango Feminista. Bom, Áurea e Indira, sejam muito bem-vindas. Obrigada. É uma honra muito grande tê-las aqui e ter essa conversa com vocês. Vamos então tentar fazer este casamento perfeito entre as políticas econômicas e as políticas sociais, porque possivelmente tem aí alguma zona, talvez, de distanciamento, mas também tem uma zona muito tênue de relações. Não é possível falar, no mundo em que vivemos, não é possível só falar do social sem falar do econômico. E vocês as duas escreveram sobre políticas econômicas, desafiaram-nos a pensar economia alternativa, desafiaram-nos a pensar políticas sociais, e é com base no que vocês escreveram, é com base naquilo que vocês colaboraram ao longo desses últimos meses para o Tuba, para o nosso informe, que nós então vamos conversar. Então vou começar com a Indira. A Indira, no seu artigo, que é o artigo, já agora é o artigo da abertura, e convidamos que leiam, por favor, e depois mandem-nos as vossas críticas. No seu artigo, fala especificamente das questões ligadas às políticas sociais e entra um pouco para falar da importância da proteção social às mulheres. Quando estamos a falar de políticas sociais, estamos a falar de quê exatamente? Muito obrigada pela oportunidade. Olhando para o contexto angolano, falar em políticas sociais, estamos a falar naquele conjunto de programas, projetos estabelecidos pelo Estado, né, como mecanismos de garantia dos direitos sociais da população, no caso, trabalhadores informais, né? E pensando em todos esses programas e projetos, atividades, né, é que nós escrevemos este artigo. E ao ler o teu artigo, nós encontramos uma descrição de mais ou menos daquilo que tenta nos trazer a política como um meio de proteção social às mulheres. Quando se refere que é por via da política que nós temos que proteger as mulheres, estamos exatamente a dizer o que é que nós temos que garantir em termos de proteção social. Olhando para cada sociedade, especialmente a nossa, o foco é pensar como a sociedade encara a política, né? A política precisa ser encarada como um mecanismo de garantia de direitos para que ela sirva efetivamente para a proteção social dessas mulheres, porque senão não protege nada, né? Senão vai ser um conjunto de atividades ad hoc que nós temos observado várias vezes acontecer, infelizmente, mas estamos a trabalhar para que, né, melhoremos.
é justamente pensar a política como um mecanismo de responder à necessidade daquele indivíduo que vive, né, em condições concretas nos nossos bairros. Exato. Né? Nós estamos a falar de garantir direitos, estamos a falar de garantir que as necessidades dos indivíduos, e aqui especificamente das mulheres, porque o nosso foco da abordagem é extremamente necessária. Mas, Áurea, quando nós nos deparamos, nós temos muitas políticas muito bem escritas, e a Indira falou muito bem das políticas sociais que existem em Angola para garantir direitos, mas temos o desafio de garantir, às vezes, as condições econômicas, as condições financeiras para a implementação dessas políticas, para a implementação de políticas sociais. Como é que nós, num contexto como a Angola, que temos várias políticas regulamentadas, temos várias leis, e depois a Indira poderá depois nos dizer mais ou menos como é que está classificada a nossa política social, assim em termos mais concretos, mas nós temos várias leis, temos os direitos quase todos consagrados, os direitos sociais, econômicos, mas quando chega a hora da implementação dessas políticas, há algumas falhas e, sobretudo, num contexto de crise. Atualmente, como é que você caracteriza as políticas econômicas no nosso país? Obrigada, Cecília, pela palavra e pelo convite. Eu acho que falar de políticas econômicas e a relação com políticas sociais começa por desmistificar um bocadinho a ideia que as políticas econômicas só têm que ver com crescimento econômico, só têm que ver com controle de taxa de inflação, emprego, desemprego e por aí fora. As políticas econômicas, sim, são orientadas para afetar esses fundamentais econômicos, mas no seu cerne, né, aquilo que o efeito real afeta as condições sociais das vidas das pessoas. Eu sou apologista de que as políticas econômicas devam olhar principalmente para essa questão de suster e manter vida através de garantia de direitos socioeconômicos. Não é uma abordagem muito convencional. Fala-se com mais facilidade de políticas econômicas para produzir um crescimento inclusivo, o diversificado, mas eu penso que se mudarmos a nossa perspectiva daquilo que são os objetivos de políticas econômicas, podemos trazê-las mais próximas daquilo que são os desejos das realidades, para as realidades das vidas das pessoas. E aqui temos que lembrar que Angola é um país que, apesar de tanta ostentação e luxo, é um país essencialmente pobre. A maioria da população vive em situação de pobreza. Angola é um país, quando nós falamos de emprego, de economia, temos que lembrar que a informalidade ainda é a principal característica do trabalho e da atividade econômica. E por isso, e quando lembramos disso, nos lembramos também que as políticas econômicas devem ser gizadas para dar resposta a essa principal realidade. Infelizmente, nós encontramos num contexto em que fala-se sobre a formalidade como se fosse o pano de fundo. Criam-se políticas para dar respostas a um setor formal que não deixa de ser importante. É importante porque muitas pessoas estão empregadas no setor formal, mas utilizo esses termos assim de maneira fluida, porque as linhas entre formalidade e informalidade não estão assim tão separadas. Existe muito intercâmbio entre esses dois setores. Portanto, caracterizar as políticas econômicas que o governo tem adotado é olhar para uma série de ações, tanto em termos de políticas macroeconômicas ou microeconômicas, mas olhando só para as macroeconômicas, não é? E olhando para as políticas fiscais e as políticas monetárias, nós vamos ver que, por exemplo, em termos de políticas fiscais, nós tivemos muitas mudanças nos últimos 3 anos, com a presidência, com a mudança de presidência e a adoção da ideia que devemos reestruturar a economia angolana. Começam pela introdução, por exemplo, de impostos, novas tabelas de impostos, como o imposto do valor acrescentado, o IVA. Fala-se também de uma revisão, agora a aprovação da revisão da tabela de imposto de rendimento. Fala-se, por exemplo, de outros cortes, por exemplo, cortes de subsídios de combustível. Então, todas essas são políticas econômicas que têm efeito em direitos, né, sociais, nas condições de vida das pessoas.
Temos num outro lado das políticas monetárias, por exemplo, algo que é muito influente, que foi a liberalização da taxa de câmbio. Angola, durante esse tempo todo, até recentemente, foi um país que controlava a taxa de câmbio, que é a relação do Kwanza com o dólar. Com a liberalização da taxa de câmbio, permite-se que a nossa moeda ajuste-se conforme a oferta e a procura do Kwanza. E tendo uma economia que depende essencialmente da importação e exportação, né, no lado da produção, que não é muito forte, o Kwanza desvaloriza-se. Quando o Kwanza se desvaloriza, tem um impacto muito real, que é as pessoas ficam automaticamente perdem o poder de compra. Isso nós temos vendo que, acompanhado com a introdução de impostos mais abrangentes, como o IVA, tem causado muita especulação. Os preços aumentaram significativamente sem que houvesse uma compensação nos salários, porque os salários, lembramos, estão cotados em kwanzas. Então, para a maioria das famílias, as famílias, por exemplo, que dependem de empregos formais, que são pagas em kwanzas, ou famílias que dependem do setor informal e que dependem de rendimentos diários, isso significa que de um dia para o outro têm menos dinheiro para suprir necessidades básicas. Exato. E isso que a Áurea acabou de falar, né? Esse contexto todo das políticas econômicas, a forma como a relação que é tênue entre a informalidade e a formalidade. E quando nós vimos as políticas do governo, as políticas econômicas, naquilo que também disse, e muito bem, percebe-se que há uma intenção de se criarem medidas políticas para atender o setor formal, mas em termos de atenção ao setor informal, nós quase que não conseguimos vislumbrar a mesma pujança do governo em atender às necessidades das mulheres, às necessidades dos grupos. E quando eu digo mulheres, refiro-me exatamente por reconhecer que as mulheres representam cerca de 72% das pessoas ligadas ao setor informal. E, Indira, a nossa legislação fala em diferentes formas de proteção social. Temos aí mais ou menos, e no artigo falas muito bem disso, nos apresenta aí cerca de três níveis de atenção em termos de proteção social. Tem um nível básico, tem um nível complementar e tem um nível obrigatório, que o Estado não é obrigatoriamente, as pessoas descontam para a segurança social, e tem o nível base, que há pessoas que não estão no setor formal, mas que o Estado deve garantir acesso aos recursos a essas pessoas. E a Áurea está a nos dizer que as últimas políticas que foram apresentadas pelo governo não nos ajudam a olhar exatamente para o setor, para o aumento das condições de vida das mulheres, muito pelo contrário. Quando a gente pensa na legislação, quando nós olhamos para estes níveis de atenção que deve se dar em termos de proteção social, não será que o Estado não está, de alguma forma, a violar alguns direitos sociais das famílias, sendo que se o Estado deve proteger a base, aí o nível básico de proteção, e hoje as mulheres e muitas famílias estão a perder o poder de compra, como disse a Áurea, a fazer o contraponto com as questões da política econômica, estão a perder acesso a serviços, inclusive serviços básicos. Não será que em termos de legislação estamos bem, mas que em termos de praticidade, de resposta a todos os grupos para atender à questão da justiça social, não será que estamos a ver aqui algum sentido de desigualdade em termos de acesso a políticas? Isso é muito relativo, podemos pensar em várias perspectivas, e se formos a ver, no nosso país, a Lei de Proteção Social, ela baseia-se no artigo, se não me engano, 88 da Constituição, né, que fala do dever de contribuir, né? Então, o indivíduo, o cidadão, não qualquer indivíduo, ele tem direito de contribuir, né? De contribuir para quê? Para que esta proteção social se efetive. Esta proteção social, na nossa lei, né, de proteção social no caso, a lei prevê 3 níveis de proteção, né? O primeiro nível, que é a proteção social de base, que se formos a ver a nível do serviço social, daquilo que é assistência social, vamos ver que este nível de base serve para proteger aqueles trabalhadores que não têm condição, por meio do seu trabalho, de sobreviver, né? Então vamos ver que é um foco maior para a questão do Ministério do MASFAM, né?
ação social e assistência social. Se formos a ver a proteção, o nível obrigatório, esse nível de proteção, como o nome diz, é obrigatória. Quer dizer, todo o trabalhador, por conta de outrem ou por conta própria, né, ele é obrigado a contribuir ao longo da sua vida, né, por X anos, no caso, delimitado por lei, para que no futuro, por alguma circunstância, seja por invalidez, seja por desemprego, esperamos que na prática isso é muito limitado, né, seja por desemprego, por acidente de trabalho e por outros elementos que a lei prevê, proteger o indivíduo, ele vai ser protegido, né, porque contribuiu ao longo da sua vida por X anos. Né? Porém, a proteção especial, que é o terceiro nível, ela só é vigente para um indivíduo que contribui para a obrigatória. Né? Se você não é um trabalhador por conta de outro ou por conta própria e não contribui obrigatoriamente, você não vai ter direito à proteção especial, que no caso do trabalhador informal, da trabalhadora informal, não nos interessa muito abordar esse terceiro nível. Mas olhando para o primeiro nível, a proteção de base, em Angola nós olhamos para as mulheres zungueiras que diariamente saem de suas casas sem um tempo definido de jornada laboral. Né? Elas trabalham muitas vezes à noite. Nós temos mercados informais que funcionam à noite com velas, né, em que elas labutam diariamente com o risco de terminarem a sua jornada sem ter um pão para dar aos seus filhos no final do dia. Então, na ausência desta verba no final da sua atividade para dar aos filhos, o governo precisa garantir alguma resposta para essas famílias. São as famílias desfavorecidas. Está prevista na Lei de Proteção Social. Então, se esta mulher não tem condição de alimentar a sua família, e no caso é a provedora da família, o Estado precisa ter uma base de dados, né, em que registra quem são os pobres, quem são os desfavorecidos da nossa sociedade, né, para poder atender às suas necessidades em caso de falta. E precisa acompanhar essa base de dados para evitarmos repetições, ajudas redobradas, né, para garantir. Nós temos acompanhado algumas ações do Masfamo em que nós não conseguimos perceber. Né? Em 2019, X pessoas receberam cadeiras de roda. Né? Em 2020, Y pessoas receberam também apoio em cadeiras de roda. E você não sabe se a ajuda dada no ano anterior e no ano vigente foi entregue à mesma pessoa ou à mesma família. Então, se tivermos uma base de dados, de registro de quais são as pessoas que precisam, independentemente de serem trabalhadores informais ou não, né, mas que estejam neste grupo, ou de mulheres em situação de vulnerabilidade, ou de famílias que vivem em situação de risco, elas precisam beneficiar de tal ajuda.